de redação, se for o caso da sua prova, ele te dá um panorama geral para você compreender melhor aqueles direitos específicos no texto constitucional. Então, ter essa noção geral de como funcionam os direitos fundamentais é extremamente importante para o desenvolvimento da tua matéria aqui de direito constitucional. Então, vamos lá. Primeira coisa. A Constituição Federal ela é dividida em títulos, né? Eu tenho o primeiro título, que são os princípios fundamentais. Eu tenho um segundo título, que são os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles se dividem em 5 grupos. Eu tenho 5 grupos que eles, em conjunto, formam um núcleo chamado direitos fundamentais. Quais são eles? Eu tenho o primeiro, que são os direitos e deveres individuais e coletivos, basicamente todos aqueles direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, o artigo 5º, o famoso artigo 5º da Constituição, ele é uma das espécies de direitos fundamentais. Eu ainda tenho os direitos sociais. Os direitos sociais, eles estão elencados a partir do artigo 6º da Constituição Federal até o artigo 11, tá? Do 6º ao 11. Eu tenho ainda direitos de nacionalidade. Nacionalidade, você vai encontrar no artigo 13, artigo 12 e 13 da Constituição Federal. Direitos políticos você vai encontrar no artigo 14 a 16 da Constituição Federal e partidos políticos no artigo 17. Todo esse grupo aqui de direitos forma os chamados direitos fundamentais. É claro que os direitos fundamentais não estão apenas aqui nesse rol, não é apenas o artigo 5º, não é apenas o artigo 5º ou 17. A Constituição ela está cheia de direitos fundamentais previstas em todo o seu texto, mas esse aqui é o título constitucional chamado Direitos Fundamentais, apenas uma divisão técnica que a Constituição fez, ok? Então, antes da gente estudar cada um desses direitos, a gente precisa entender como os direitos fundamentais surgiram. E os direitos fundamentais não surgiram assim do dia para a noite. Ninguém surgiu, acordou um belo dia, cheio de direitos, cheio de garantias, como hoje nós temos na nossa Constituição Federal. Não foi bem assim. Os direitos fundamentais, então, eles surgiram ao longo da história da humanidade de acordo com o momento e com as necessidades que o povo tinha. Então, por exemplo, vamos começar aqui com os direitos de primeira geração. Interessante que a doutrina ela divide o momento em que os direitos foram surgindo em gerações de direitos ou dimensões de direitos. A doutrina atual, ela prefere a expressão dimensão do que geração, porque quando usa a expressão geração, dá a sensação que se vê uma geração nova, a geração anterior sumiu ou deixou de existir. Na verdade, não. Os direitos, eles estão sempre em constante evolução, estão sempre surgindo novos direitos. Por isso a gente vai usar a expressão aqui dimensão de direitos, mas na tua prova vier geração de direitos, é tudo a mesma coisa. Então, os direitos de primeira dimensão ou primeira geração foram os primeiros direitos a surgir na humanidade. E esses direitos são chamados direitos civis e direitos políticos. Direitos civis, eu tenho as liberdades, direitos, por exemplo, de ir e vir, o direito de propriedade, a liberdade de ação ou legalidade, as garantias constitucionais, como, por exemplo, o habeas corpus, o devido processo legal, tudo isso são direitos de natureza civil. São direitos voltados para o indivíduo, para a pessoa. E por que foi necessário surgir esses direitos? É importante a gente entender um pouquinho da história aqui. Nós tínhamos um período da história da humanidade chamado de Estado absolutista. O Estado absolutista, você deve lembrar lá da tia, da escola, explicando esse momento do Estado absolutista. O Estado absolutista era aquele em que eu tinha a figura do rei, do monarca, que ele exercia todas as funções do Estado. Ele governava, ele legislava, ele julgava, ele administrava, ele fazia tudo. Essa concentração de poder na mão do rei fazia com que ele abusasse do poder. Então ele tinha todo o poder na mão dele, a tendência é que ele abusasse desse poder que ele tinha. E ficou isso durante muitos anos, até que surge uma classe nova chamada de burguesia. A burguesia, ela não tinha um poder real, ela não era parte da nobreza, né? Ela não tinha esse poder de status social, mas ela tinha um poder econômico. E a burguesia surge, você sabe da história, das grandes navegações, formação das feiras, etc. A burguesia surge e ela tem dinheiro. O rei quer dinheiro, o rei quer relação com quem tem condição financeira. Aí a burguesia fala assim, beleza, rei, você quer o meu dinheiro?
Quer. Então, assim, ó, eu preciso que você me garanta direitos. Aí os direitos de primeira geração, então esses primeiros direitos que surgem, eles surgem contra o Estado. Por isso que eles são classificados como direitos de liberdade. Importante você entender, porque senão você vai ficar decorando coisas que você não precisa decorar. Você tem um monte de outras coisas que você precisa decorar, menos isso aqui. Então, os direitos de primeira geração são direitos voltados para a ideia do Estado não faça. Imagine um Estado opressor, um Estado que restringe coisas das pessoas, que abusa do seu poder, já que ele está concentrado muito poder, e ele tende a realizar dessa forma. Aí eu chego para ele e falo assim, Estado, eu preciso que você me dê liberdades. Por isso que os direitos de primeira geração são direitos relacionados ao valor e ao ideal liberdade. Ou seja, aqui o Estado, ele deve não fazer as coisas, certo? Eu posso elencar aqui, dentro do momento histórico do surgimento dos direitos de primeira geração, as grandes revoluções burguesas. Tá? Então, o que marca o surgimento dos direitos de primeira geração, de primeira dimensão? As revoluções burguesas. E, consequentemente, toda a revolução ela vem acompanhada depois de uma declaração, de um ato que declara direitos. Então, tivemos as revoluções burguesas e eu tive declarações na sequência. Por exemplo, a Declaração Americana, de 1776, a Declaração Francesa, de 1789. Então, eu coloquei, inclusive, outros marcos históricos aí no seu material. Mas esses dois aqui são os que mais aparecem em prova. Então, os direitos de primeira geração ou primeira dimensão relacionados ao valor liberdade. A ideia é limitar o poder que era absoluto do Estado. Aqui, pode vir na sua prova, a expressão liberdades públicas, certo? E por que direitos políticos? Porque a burguesia, para poder ter assegurado direitos, ela começou a exigir participação no poder legislativo do Estado. Você sabe que é apenas a lei que pode te dar direitos e garantias, direitos ou te determinar obrigações, sim ou não? É a lei que pode dizer, você tem direito disso, você tem direito daquilo. Logo a burguesia falou assim, cara, se eu quiser me defender do Estado, como que eu me defendo do Estado? Através da lei. E é assim até hoje. É apenas a lei que forma um escudo contra a opressão do Estado. Por que o Estado não pode invadir sua casa e ir lá pegar suas coisas? Porque existe uma Constituição, uma lei que te protege. Então a burguesia percebeu isso. Falou assim, cara, eu preciso participar da formação da vontade da lei. Por isso que ela exige o exercício de direitos políticos, podendo, por exemplo, se candidatar a cargos eletivos, ok? Grava assim, direitos de primeira geração, direitos civis, liberdades voltadas para o indivíduo e também exercício de direitos políticos. Aqui, então, com o surgimento dos direitos de primeira geração, cai o Estado absolutista e surge o chamado Estado liberal. O Estado liberal, então, é aquele que não intervém nas relações econômicas, ele não fica preocupado com as relações entre particulares. É um Estado que não faz, é um Estado que não impõe a sua vontade nas relações privadas. Até que ok. O problema é que esse Estado, esse modelo de Estado, que aparentemente era perfeito e ideal, começa a produzir inúmeros problemas sociais. Isso porque vamos pensar como é que funciona um Estado extremamente liberal, como era o caso dessa época. O Estado liberal, como eu disse, ele não intervém nas relações econômicas. E vamos imaginar, então, a situação que nós tivemos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, foi o surgimento do desenvolvimento econômico, né? Máquina a vapor, tecnologias na época, surgimento de mil coisas modernas, né? Que não existia durante o fim do Estado absolutista e o período inicial do Estado liberal. O que acontece na Revolução Industrial? Eu tenho um industrial que ele tem o poder da indústria, ele contrata pessoas. Olha que coisa maravilhosa que deveria funcionar. O cara tem a indústria, ele produz riqueza e ele devolve essa riqueza para a sociedade. Como que ele devolve a riqueza para a sociedade? Através de um negócio chamado salário. Então, eu uso a sua mão de obra, eu exploro a sua mão de obra, mas eu te devolvo isso através de um negócio chamado salário. Todo mundo ganha dinheiro, todo mundo fica feliz, a riqueza é produzida e todo mundo fica bem. É isso que acontece? Não é isso que acontece. O que o industrial começa a perceber? Todo mundo começa a se aglomerar nas cidades. Você lembra isso da história, não lembra? As pessoas começam a sair do campo e ir para as grandes cidades, fenômeno conhecido como êxodo rural. Sai todo mundo para a cidade. Por quê? Você sabe que a caneta é mais leve que a enxada, né? Então todo mundo quer desenvolvimento econômico, todo mundo quer melhor qualidade de vida, todo mundo quer melhorar. Aí as pessoas saem da zona rural e vão para o centro urbano em busca de melhores qualidades de vida.
Chega lá, o que acontece? O industrial tem emprego para dar, só que eu tenho uma fila de pessoas que querem trabalhar ali. Imagine que o cara paga 30 para o seu funcionário. Quando eu tenho uma fila de pessoas, o que ele fala? Cara, eu vou pagar 20 para você. Você quer 20 para trabalhar e fazer a mesma função? Ah, eu quero. O cara tá desesperado para trabalhar. Aí quando ele pega, coloca a pessoa para trabalhar por 20, o que acontece? Aqueles 10 que ele pagava se transforma em lucro. E daí o cara cresce o olho desse tamanho e fala assim, eita, que eu posso lucrar mais. E daí aquilo que deveria voltar para a sociedade não começa a voltar. Aí o cara fala assim, cara, esses caras estão desesperados aqui para trabalhar, já sei. O negócio é o seguinte, agora nós vamos trabalhar 16 horas direto. Quem ia reclamar? O que ia fazer? O Estado, ele garantia algum direito de caráter trabalhista? Não, o que existia era apenas direitos civis e políticos nesse momento. Aí, por exemplo, o cara ficava doente lá no trabalho. Ah, ficou doentinho, chute na bunda, vai embora. Ai, não tem auxílio, doença, não tem nada, filho. Ah, não tem tem nada nessa época. Aqui é só direito civil e político. É só o Estado não fazendo, deixando a burguesia participar lá da formação da vontade da lei. Aí, qual que é o problema? Tivemos as grandes guerras mundiais, né? Primeira Guerra Mundial, os homens vão tudo trabalhar, vão tudo pra guerra, trabalhar não, os homens vão tudo pra guerra. E as mulheres ficam em casa. Só que elas ficam em casa recebendo pensão guerra? Tem pensão guerra? Não tinha pensão guerra. E daí a mulher faz como pra manter os filhos? Porque naquela época não tinha um filho, não. Naquela época era de 12, 15, 14, né? A mulher só ficava gerando. Era um negócio incrível aquilo. Aí o que acontece? Que as crianças precisam comer. Faz como? A mulher fala assim, vou ter que trabalhar. E a mulher vai, então, substituir o homem na indústria. Só que o dono da indústria fala assim, ô, filhona, você não faz a mesma coisa que o cara faz, não. E lembra que ele já tava pagando 20 pro cara, né? Pra você eu vou pagar 10, porque você é mulher, você é mais frágil. Aí eu vou te pagar 10. Aí a mulher faz o quê? Tem que alimentar as crianças, trabalha 10. Só que pra ela poder conseguir pagar ou se manter, ela tem que trabalhar o dobro. E daí eu tenho jornadas absurdas de trabalho, inclusive muitas vezes com as próprias crianças trabalhando, trabalho infantil, etc. Ou seja, a sociedade estava um caos. Aí eu tive a concentração de riqueza, muita riqueza, na mão de pouquíssimas pessoas e uma miséria generalizada. O povo aguenta um pouco, aguenta um, aguenta dois, aguenta três. Quando o povo não aguenta mais, é a hora da chamada revolução. E eu tive, então, aqui as revoluções trabalhistas. Aí aqui eu tive as primeiras guerras não, né? As primeiras greves, a formação de sindicatos. As pessoas precisavam se organizar, os trabalhadores precisavam se organizar para brigar por melhores qualidades de vida. Veja que essa mulher, ela não tinha onde deixar essas crianças. Ah, eu vou deixar na creche, vou deixar na escolinha. Que escolinha? Eu tinha escolinha aqui não. Aqui não tinha direito social ainda. Com essas revoluções, é que o Estado, então, deixa apenas de não fazer para se transformar em um Estado que precisa fazer, que precisa assegurar direitos. E é isso que acontece, então, esse é o momento, é o contexto histórico do surgimento dos direitos de segunda geração ou de segunda dimensão. Ele surge, então, em decorrência das revoluções trabalhistas, organização de sindicatos, movimentos grevistas, em que ficou assegurado, então, com o surgimento desses direitos, direitos de natureza social, direitos econômicos e direitos culturais. Aqui o valor não é mais liberdade. Aqui o que a sociedade quer é igualdade social. Veja que eu tenho muita riqueza aqui e miséria. Como que eu faço para tornar essas pessoas iguais? Eu preciso dar direitos para elas. É só assim que a gente faz igualdade entre pessoas diferentes. Então eu tenho aqui o cara muito rico, eu preciso fazer com que esse cara melhore. Como que eu faço? Eu dou direitos para eles. Eu asseguro condições de igualdade material, de justiça social. E é isso que acontece nesse período. Por isso que surgem esses grupos de direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui o Estado não é um não fazer, deixa livre, não. Aqui o Estado tem que dar. Aí por isso que o Estado tem que dar educação, tem que dar saúde, tem que dar alimentação, tem que dar moradia, tem que dar condições boas de trabalho. Essa é a função do Estado. Cai aquela figura do Estado 100% liberal para um surgimento de um novo modelo de Estado, que é o Estado de bem-estar social. Marcos históricos aqui para a nossa prova: Constituição Mexicana de 1917, Constituição de Weimar, que é a Constituição Alemã de 1919. Nesse mesmo momento eu tenho o surgimento da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ok?
E como eu disse, né, não é porque veio os direitos de segunda dimensão que acabou os de primeira, não, eles vão se acumulando. Então hoje eu tenho primeira geração, eu tenho também os direitos de segunda dimensão e ainda eu tenho direitos de terceira dimensão. Os direitos de terceira dimensão, eles se diferenciam um pouco dos demais, porque aqui eu estou diante de direitos difusos ou transindividuais.